Gonu limpa o rosto, passando mal no banheiro. Ela solta o cabelo pela primeira vez na novela, pega uma tesoura e corta uma mecha dele. Zeynep observa o lado de fora da casa, pensativa. Sendiz continua dirigindo. Ele vê Melek dormindo e constata que está sangrando horrores. Yanner volta com alguns arquivos que possam ajudar Sinan a capturar Sendiz. Sinan se estressa que Sendiz aparentemente não tem passado e nem sabe por onde procurá-lo. Zeynep deixa uma carta na escrivaninha, avisando que ninguém deve se preocupar por ela, porque ela vai encontrar Turna. A campainha toca na casa de Sully e ela vai abrir, achando que é Sendiz. Sully volta ao chorar, ao se deparar com Zeynep, farta da cara dela. Zeynep percebe que a rival estava tomando todas sozinha. Gonu escreve na parte de trás de uma foto antiga, minha avó e eu. Gonu tira os brincos e põe na caixa também. Lá dentro podemos ver a mecha do cabelo que ela cortou no capítulo anterior. Zeynep serve um cafezinho para Sully. A chata fica de implicância e Zeynep joga na lata que ela vai acabar perdendo seus 2 filhos se ela continuar bebendo. Sully pergunta como ela soube que ela está grávida, mas tá na cara. Zeynep avisa que elas precisam ter forças para procurar Turna. Sully corrige que é Melek, mas Zeynep bate o pé que é Turna. Sully afirma que é a pessoa que mais ama Melek na vida e morre de chorar por não conseguir nem salvar sua filha, e muito menos se livrar de Zeynep. Enquanto isso, Melek dorme no banco de trás do carro de Sendiz. Ele percebe que a gasolina está acabando. Gonu escreve uma carta para Gulsum, lamentando que não pôde realizar o sonho de ambas de curtirem a liberdade quando a amiga sair da cadeia. Ela pede para a amiga rezar por ela. Gonu escreve uma dedicatória para Zeynep e a põe na caixa de lembranças que fez. Gonu olha para seus remédios, os pega, mas decide deixá-los para trás. Zeynep e Sully vasculham uma mala atrás de algum vestígio de Sendiz. Zeynep pergunta se Sully sabe de onde Sendiz veio, mas Sully revela que não faz a menor ideia do passado do marido. Enquanto isso, Sendiz chega a um posto de gasolina e pergunta para o frentista quanto tempo falta para chegar a Adapazari. O moço responde que falta 30 quilômetros. Sendiz manda o homem colocar 50 liras de gasolina. Sendiz olha para Melek dormindo e desce do carro passando mal de dor. Zeynep encontra uma foto antiga de Sendiz e comenta com Sully como é esquisito aquela criança fofa se tornar esse monstrengo todo. Sully opina que os seres humanos são assim, como raspadinhas. Todo mundo acha que está premiado antes de raspar, mas depois que raspa, vemos que não é bem o que a gente esperava. Zeynep filosofa sobre o passado e os medos que jamais abandonam alguém. Elas concordam que têm feridas que nunca cicatrizam e se emocionam juntas. Sendiz olha uma mãe brincando com um filho no posto de gasolina e fica pensativo. O frentista avisa que já botou os 50 e Sendiz paga o homem. Ele volta para o carro quase para morrer e olha para trás. Assim, ele se depara com o banco de trás vazio. Sendiz caminha com dificuldade até o frentista e pergunta se ele viu a menininha que estava com ele. O frentista sugere que ele verifique o banheiro. Sendiz observa os pés de Melek por debaixo de um carro ali perto e vai até ela. Ele a alcança, mas ela consegue fugir correndo. Em uma cena muito ridícula, Melek tropeça no chão e Sendiz, que estava completamente moribundo até agora há pouco, corre horrores para alcançá-la. Que super-homem, não? Ele a arrasta e jura que vai acabar com a vida das 2 mães dela se ela gritar. Sendiz e Melek voltam para o carro. Na estrada, Sendiz começa a delirar falando que vai eliminar todo mundo e acaba desmaiando. Melek percebe que ele perdeu o controle do carro e se protege da batida. O carro desacelera antes de cair em uma fossa e nada acontece. Melek tenta acordar Sendiz, mas vê que ele está sangrando horrores e tira seu casaco para tentar estancar o sangue. Melek pega o telefone de Sendiz, o desbloqueia e sai do carro. Zeynep vê o telefone e atende correndo ao ver que é Sendiz. Melek fala para a mãe que Sendiz está morrendo e que ela está perto de Adapazari. Sully fica nervosa ouvindo isso, enquanto Zeynep pergunta se a filha consegue dar mais alguma referência. Um homem estranho se aproxima de Melek e ela se assusta. O telefone de Sendiz cai numa poça de lama porque ela se assustou e a ligação cai. O homem pergunta o que Melek faz sozinha na estrada e dá a mão para levá-la à delegacia.
Meleque ajunta o telefone da lama e dá a mão para o moço, mas para no meio do caminho. Ela pensa se fala ou não de Sendiz ali naquele carro, porém ela decide contar para o homem que ele está desmaiado dentro do carro. Zeynep pergunta se Sully sabe se Sendiz conhece alguém em Adapazari, mas ela não faz a menor ideia. Antes de sair, Sully amola Zeynep, mandando ela não se achar porque Meleque ligou logo para ela, em vez de lhe ligar, alegando que a filha não ligou para ela porque o telefone dela não tem sinal. Zeynep revira os olhos com essa futilidade uma hora dessas, e as duas partem. O homem consegue acordar Sendiz. Sendiz se recusa a ir a um hospital, mas o caminhoneiro insiste e o carrega. Sendiz se lembra de Meleque e pergunta onde ela está. O homem responde que ela está em seu caminhão. Um policial avisa a Sinan que o carro de Sendiz foi visto nos limites da cidade. Zeynep recebe a ligação de Sinan. Sully acha melhor não atender, porque a culpa desse rebu todo é dele. Zeynep concorda, mas acha que o melhor é priorizar Turna nesse momento. Ela atende. Sinan conta a informação que acabou de receber. Zeynep comenta que está a caminho de Adapazari com Sully, e Sinan decide ir também. Enquanto isso, na estrada, Sendiz inventa uma história para o caminhoneiro, contando que sofreu um acidente doméstico com uma furadeira e é por isso que ele está sangrando. E sua filha decidiu acompanhá-lo. O caminhoneiro estranha, já que a menina não estava chamando ele de pai, e sim de Senhor Sendiz. Sendiz mente que a filha deve ter se confundido, já que eles conhecem um Senhor Sendiz, mas seu nome nem é esse. Meleque é obrigada a concordar e o chama de pai. Enquanto isso, no guichê da rodoviária, Gonul se lembra de Karide, comentando que sua filha é muito sortuda por ter duas mães. Nesse momento, Gonul recebe uma ligação de Karide. Karide não consegue falar com ela. Duru fica desesperada sem notícias de Turna, e Ganze lembra que já falou 1000 vezes que é para chamar a polícia. Duru avança em Ganze e as duas ficam discutindo aos gritos. Karide recebe a ligação de Gonul e atende. Gonul avisa que vai sair da cidade e pede para Karide cuidar de Zeynep. Graças aos gritos das meninas na discussão, Karide fala tá bom para Gonul, sem nem entender o que ela disse, e desliga a ligação. Ela grita para Duru e Ganze calarem a boca e pararem de serem infantis, porque ela nem conseguiu ouvir a coitada. Enquanto isso, Sendiz e Meleque chegam diante de um hospital com o caminhoneiro. O fulano avisa que vai chamar um médico e uma maca e sai correndo. Sendiz observa o homem chamando aos guardas do hospital e percebe que foi delatado. Ele grita para Meleque descer, mas ela finca os pés no caminhão. Percebendo que não vai dar tempo de fugir com a pequena, Sendiz avisa que eles ainda vão se ver de novo e ameaça eliminar as duas mães dela sem piedade se ela contar alguma coisa. Sendiz foge e o caminhoneiro volta com os guardas. Ele pergunta onde está o homem que estava com ela. Meleque afirma que ele se foi. Sendiz observa de longe atrás de um arbusto. Zeynep mostra uma foto sua com Meleque para um frentista, mas ele não a reconhece. Sully volta do banheiro já resmungando que Zeynep estava querendo brincar de mãe, sendo que é óbvio que o homem não ia saber da menina, né? Ela começa a passar mal e Zeynep a socorre, desesperada. A bruxa teme perder o bebê. Sinan liga para Zeynep, mas ela avisa que não pode falar por estar socorrendo Sully. O caminhoneiro explica para o delegado que o homem estava ferido, coisa e tal. O delegado pede para Meleque não ter medo, mas ela avisa que não está com medo. Ele então pergunta o nome dela e ela responde que é Turna. Sinan se encontra com Zeynep no hospital. Ele questiona o que houve e ela fofoca que Sully está grávida. O doutor volta com Sully anunciando que ela está bem, só precisa ter cuidado porque a gravidez é de alto risco. Sully responde que isso é balela, já que Meleque também era uma gravidez de alto risco e hoje ela está aí, firme e forte e preferindo até outra mãe. Sully nota a troca de olhares entre Zeynep e Sinan e pergunta o que houve. Ele responde que nada aconteceu e sugere que elas vão para casa, mas claro que elas se negam. Zeynep recebe a ligação da delegacia e conta que encontraram Turna. Os três saem correndo para lá. Sendiz entra numa farmácia e pede gás e álcool para o atendente. Esses nomes turcos. Ele percebe que Sendiz está sangrando horrores e sugere um médico para ele. Sendiz dispensa a opinião do homem e manda ele agilizar. O delegado fica puxando assunto com o Meleque.
E Zeynep aparece, alegrando a vida da pequena. As duas se abraçam. Sully também surge, estragando a vida da pequena. O delegado não entende nada, vendo ambas chamando Melek de minha filha. Será que são um casal de sapatonas? Sully anuncia que é mãe dela e mostra os documentos. O delegado não entende ao lê-los, até porque lá está escrito que ela se chama Melek, não Turna. Melek explica que Turna é seu apelido e Sully embarca na mentira, dizendo que o pai dela esqueceu de registrar esse nome. Sully assina o documento e vai saindo, mas Zeynep pergunta se ela por acaso não vai prestar queixa contra Cengiz. Sully pergunta por que raios ela faria isso com seu marido. Zeynep diz em alto e bom som que Cengiz sequestrou a menina. Sully fica nervosa e se embanana toda, explicando para o delegado que tudo isso não passou de uma briguinha boba de casal. E ele acredita. O delegado pergunta se Sully tem como voltar para a capital. Ela nega e ele pede um carro para ela. Zeynep sai da sala frustrada e reclama com Sinan que essa bruxa não quis denunciar Cengiz. Sinan explica que nada eles podem fazer. Melek olha para Zeynep e sorri. Sully chama a atenção de Melek e pergunta onde está o pai dela. Ela afirma que não sabe. Melek volta a sorrir para Zeynep. No dia seguinte, na casa delas, Melek encontra uma foto antiga de um bebê no chão. Sully conta que é Cengiz e explica que ele não é mau. Sully revela que está grávida. Melek não esboça reação e Sully pergunta se ela ganhar um irmão não é legal. Melek diz que não é legal e Sully começa a cacarejar, dizendo que ela precisa aceitar que Cengiz é o pai dela e ele é muito importante, coisa e tal. Portanto, ela deveria rezar para que ele fique bem. Sully sai estressada, chamando Melek de mal agradecida. É inacreditável uma coisa dessas. Cengiz chega diante da casa de Sanie e observa um homem com ela. Sanie olha Cengiz e dispensa seu cliente na hora. O fulano passa por Cengiz e comenta que ele escolheu bem, porque Sanie é a melhor quenga da região. Cengiz avança no homem e leva um baita de um tapa na cara, caindo no chão que nem um saco de batatas. Sanie manda o cliente ir embora e tenta ajudar Cengiz, mas ele recusa. Ela o observa entrar em sua casa e diz bem-vindo para o filho.